fez o pós, os jogos aí contra o Strongest, da riqueza de elenco para esse ano do Rogério Ceni, peças que faltavam ano passado e que ajudava esse time do Bahia a ter mais rotatividade, a poder girar melhor o pessoal da frente, inclusive. A gente elogiou muito, mas incrivelmente parou no que o Calçade falou. Essa mobilidade, essa movimentação que a gente imaginava e que elogiou tanto, não aconteceu. E numa boa, o Birner, por mais que o Boston conseguisse colocar suas linhas lá atrás, conseguir tentar impedir que o Bahia fizesse seu jogo pelos lados também e mesmo pelo centro, não foi uma marcação, um posicionamento assim que a gente fala, nossa, que muralha, né? Quanta capacidade para frear um adversário que tem o Boston River, né? Primeiro, boa noite, William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Foi muito na linha do que disse o Jean. O estádio tão vazio, para mim, deve ter influenciado no comportamento dos jogadores do Bahia. Porque, queira ou não, além de ser um time que está acostumado a jogar com uma torcida intensa, você se prepara muito para esse jogo. Você chega no estádio vazio e o Boston River não tem nada a ver com isso. O Boston River joga na sua casa, no estádio que antes era usado pelo Tanque Sisley, que não conseguiu pagar o uso do estádio e teve problemas e foi rebaixado. No estádio que cabem pouco mais de 5 mil pessoas e o estádio não enche. A torcida que a gente queria ver na arquibancada, ela não existe. O time não tem essa torcida. Né? E quando você chega para um mata-mata, você imagina um jogo tenso, um jogo pegado. Queira ou não, os jogadores em campo se influenciam. A gente viu diversos jogos. Você falava, por exemplo, sobre o período da pandemia, quando algumas partidas eram grandes, mas elas não pareciam tão grandes na verdade, porque não havia gente no estádio. E o que torna o futebol grande é a torcida. É a paixão que as pessoas têm pelo jogo, pelo clube e quantas pessoas cada clube mobiliza, torcendo a favor e torcendo contra também. Hoje o estádio não tinha isso. Hoje é um jogo que a gente está vendo de um estádio frio e eu não tenho certeza, mas se eu tivesse que fazer uma avaliação, às vezes são muitos aspectos, para explicar por que o Bahia não jogou bem, eu acho que essa frieza contaminou os jogadores do Bahia. Porque o time, taticamente, é um time bem posicionado e eu concordo com você sobre o adversário. O Boston River é um time que, coletivamente, é simples, não tem segredos. Primeiro tempo se defendeu bastante, segundo tempo saiu um pouco mais para o jogo. Mas o Bahia que a gente viu deixar resultados positivos pelo caminho, porque não conseguia concluir bem as jogadas, hoje faltou acabamento. Hoje nem criou. Então, faltou construção. E essa não é uma marca do time do Bahia. Claro que continua muito favorito, deve se classificar no jogo de volta. Eu concordo também com o Calçade completamente quando ele fez a comparação com a Universidade Central. São times tecnicamente do mesmo nível, assim, são times bem fracos. O Boston River, se não me engano, nunca venceu sequer um título de segunda divisão. Tem título de terceira divisão uruguaia. Então, eu só posso acreditar que a falta de ambiente de futebol fez com que o Bahia jogasse num ritmo bem abaixo do que está acostumado. Até porque o Rogério é um cara muito exigente e eu tenho absoluta certeza que ele está muito incomodado com a falta de intensidade da equipe, mas ao mesmo tempo ele deve ter uma contradição na cabeça dele falando, olha, eu não posso falar sobre isso agora, não é a hora, depois eu cobro isso, porque esse time pode muito mais e deixou-se influenciar pelo ambiente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Rogério falar. Jogaram atenção brasileiros se tiverem jogar nesse gramado, né? Gramado bem ruinzinho isso, também, né? Sim, o ambiente para mim interfere menos do que uma porcaria dessa que puseram para jogar. Quer dizer, você não pode jogar lá no estádio pequeno, mas põe no gramado. Isso aqui é o início de Libertadores e o gramado, todos os passes que nós vimos, a bola vai quicando. Você não consegue dar um passe rente. Isso tira a qualidade do jogo. Porém, não atribuo ao gramado o jogo do Bahia, o jogo ruim. Porque é o seguinte, falta de intensidade, você olha para a arquibancada, você é jogador profissional de futebol, se ela estiver cheia ou vazia, você vai ter que jogar. Agora, se o ambiente, assim, não tinha ninguém, influenciou, e o dia que estiver lotado, todo mundo xingando o time do Bahia? Mas você joga. Né? Então, eu
Eu acho que É uma pergunta Bahia... interessante. O que é melhor, pegar um adversário assim com o estádio vazio ou pegar um adversário com a torcida toda É que contra? assim, essa reação dos jogadores do Bahia hoje só se justifica. Obviamente não seria essa reação ou a postura com o estádio absolutamente lotado. Eu acho que essa é a questão. Assim, o estádio vazio só justifica uma reação assim. O contrário não aconteceria. Agora, claro, teoricamente você não pode, né? Você tem uma obrigação de contra um adversário muito mais fraco, independentemente do clima do ambiente, jogar o seu futebol, entregar o seu máximo, mas isso é uma teoria. É que na prática eu acho que realmente você entra num ambiente desse. Cara, eu vou te falar que a hora que eu pus o jogo para assistir, eu olhei o estádio daquele jeito e falei, meu Deus do céu. Já te dá um baixo astral. Já me dá um baixo astral. E eu pensei, cara, quer ver que esse jogo não vai acontecer nada? E a transmissão ainda focou. Fez questão de mostrar que não tinha absolutamente Quantas vezes a gente viu jogos, assim, ultra comuns, mas com a arquibancada extremamente quente, que ficam interessantes, que você transformarem o jogo, né? Esse preço, o jogo te prende, você tá ali na emoção. Assim, do ponto de vista técnico do jogo também, e claro que esse é um demérito mais do Bahia, mas do ponto de vista técnico, para mim o que simboliza o jogo foi o tal do Bruno Antunes, o goleiro do Boston River, fez uma defesa no jogo. Foi um chute no alvo. Mal feita, na minha opinião. Mal feita. Porque ele fez. Você teve um chute de cada lado, ele fez uma defesa, de fato, uma bola alta ali, mas que mal feita, porque eu digo, um goleiro de primeiro nível ou espalmaria a bola, ou sairia pelo menos para o lado. Ele defende e a bola vai para frente. Este cara foi eleito o melhor jogador da partida. Porque vamos combinar que ele ganhou difícil de achar. Claro que estava difícil. Tá complicado, mas acho que isso resume tudo. Fez alguma coisinha. Acho que resume tudo. Deu um sinal de alerta aí. Ontem o Ramon vai para a coletiva, disse o problema de comportamento do time, merecemos e tal. Hoje, se o ambiente interferiu no Bahia, todos os brasileiros têm um problema. Eu acho isso gravíssimo. Cara, eles são jogadores de futebol profissional. Claro que o gramado legal, bacana, lindão, facilita o jogo, um ambiente de futebol verdadeiro melhora muito. Mas, poxa, eles estão numa classificação de Libertadores. Só para entender. É um sonho que, para o Bahia, o torcedor do Bahia, e para esses jogadores, é muito grande. Então é o seguinte, esquece que não tem ninguém lá e joga. Claro. Porque aí, cara... Mas aí eu acho que soma-se, Calçade, a descrença em relação ao adversário. Não é só o estádio, é tudo. É o gramado que você falou, é o estádio e é um adversário que você olha e fala, coitado desses caras na hora que eles forem jogar em Salvador. Porque acho que o normal é isso. O que eu quero dizer, se fosse um estádio vazio, clima e o River Plate do outro lado, eu te garanto que esse olhar meio... não tá. Não aconteceria. Mas a minha impressão é que aconteceu. De verdade, hoje o Bahia lembrou muito o Corinthians contra o CV fora de casa. Lembrou muito. Comportamentalmente falando. Porque, por exemplo, eu não consigo. Não consigo achar outra explicação. Talvez tenha. Eu não consigo achar outra explicação para a atuação do Bahia de hoje. Times que vão jogar na altitude, muito mais exposição que o Bahia teve hoje. O próprio Bahia. O próprio Bahia teve mais exposição contra o Strongest. O Strongest foi dois bons jogos. Avassalador. Porque você dois bons jogos. E depois só controlou porque também até porque você vai foi ligado. Inteligente o Bahia naquele jogo. Hoje não foi inteligente. Até porque você já vai alerta e ligado que se você vacilar, dança e ali classificação morre. O Strongest é muito melhor que esse time do Boston River. Mas muito melhor. Mas muito melhor. Muito melhor. Aí a questão é o seguinte, né? Quando você expande o número de clubes, isso acontece no Brasil. O Brasil tem uma quantidade de clubes que acabam... são grandes. Sim. Né? Um jogo desse não teria esse público. Então, faz sentido, ao colocar muitos clubes brasileiros, você fala assim, nossa, dá para fazer isso em todos os países da América do Sul. Você não pode aumentar a vaga dos venezuelanos, no time uruguaio, não dá. Uruguai, você vai encontrar 2, 3. Exato. Pesa mais, né? E acho que ele fez questão de frisar muito ali o gramado. Já começou falando do gramado e terminou falando do gramado. Isso a gente falou até, ele tem total razão. Assim, eu só acho que não mora apenas aí a falta de movimento. Porque é o seguinte, uma coisa é você tocar a bola não... O jogo não flui. É o movimento sem a bola, né? O jogo não flui. A outra é o movimento sem a bola, gerando a possibilidade de um passe por cima, de uma jogada... Então, isso faltou também. Mas, quanto ao gramado, o Rogério tem razão. E outra, a gente está falando de um estádio e recebe grandes públicos, recebe jogos da seleção uruguaia e, no mês de março, início de março,
ele está... Gente, falar para o futebol profissional é impraticável. Mas é muito do que a gente encontra aqui no dia a dia. Assim, as federações, sejam elas nacionais, estaduais, as confederações, assim, na Europa menos, mas na América do Sul, essa galera não está nem aí para isso, para gramado. Embora, o que o Rogério falou na coletiva, não sei se todo mundo entendeu, a gente, quando ele fala de UEFA, ele fala assim, nós fazemos, aí é Conmebol, exigências de UEFA. Tem que chegar 24 horas antes, tem uma série de fatores. Quando você conversa com os clubes, a gente tem a oportunidade de fazer isso, às vezes vem um jogo aqui, o clube sai com uma série de multas. É uma grade fora do lugar, é um posicionamento, é um detalhe. Eles vão anotando e mandando multa. Mandando multa. Mas o principal não se olha, que é o gramado. Sim. Então, para início de Libertadores, o que deveria existir? Uma vistoria em todos os gramados. Assim, esse aqui dá, esse não dá. Aí, se puder jogar, joga. Se não puder, faz outra, sei lá, deixa da WO. O que não dá é para pôr para jogar. A Conmebol estava mais vigilante nisso, nas outras edições. Alguns estádios foram vetados. Agora, esse já era a segunda opção. A gente estava falando aqui talvez ontem... o estádio do Peñarol, sei lá. A gente estava falando aqui ontem como a situação do Corinthians ficou complicada em termos de dosar o time para os confrontos a seguir. Porque aí ele toma de 3 do Barcelona, mas ele tem que passar pelo Santos, porque senão já vai ter crise e tal, etc. E aí ele já tem que tentar dar o troco no Barcelona também, e a coisa vira uma bola de neve. Claro, a situação do Bahia não é tão grave quanto a do Corinthians. Não é nada grave. Vai resolver em casa. Vai resolver em casa. Embora a postura do adversário, não adianta reclamar do time fechado, vai ser igual. Você acha que o Boston River vai jogar atrás em casa e em Salvador com 0-0 ele vai atacar o Bahia? Talvez seja até pior. Vai ser como foi no primeiro tempo. Exatamente. Agora, o Bahia agora ele fica numa situação, porque assim, o Rogério Ceni, ele não tem títulos ainda com o Bahia. Não teve estadual, não teve Copa do Nordeste, né? Tem um fator importante, que é classificar o Bahia para a Libertadores, é um baita resultado, né? Recolocar o Bahia na Libertadores depois de tanto tempo, mas não tem títulos. De repente, um título, mesmo que seja estadual, é importante. Se a gente pensar em termos de Bahia, é muito mais valoroso chegar à fase de grupos da Libertadores do que ganhar o seu 100º título baiano. E aí a gente olha para os 2 jogos a seguir. Virar contra a Jacuipense, por exemplo, para a final. Que não é, vou imaginar que com esse time do Bahia não é difícil, certo? Tem que ir para a final. Você ser eliminado pela Jacuipense, mesmo que seja estadual, a gente fala tanto aqui, né? O estadual, ele não vale até a hora que você perde, é eliminado num jogo improvável, num confronto com uma equipe muito menor, com menor investimento, aí o bicho pega, né? E depois você tem um confronto que, pela lógica, o Bahia deve passar na volta contra o Boston River, mas vai encontrar um adversário que vai ficar lá atrás o tempo todo, etc. É força máxima nos 2 jogos? O Rogério falou sobre isso, né? Então, ele falou que o elenco que o Bahia montou pode ter uma outra pequena deficiência, mas ele tem time para chegar à final do estadual, passar para o Jacuipense e ganhar no jogo contra o Boston River. Até porque a gente discutia muito, o Corinthians... Para colocar a discussão, tem o Santos e depois tem que reverter contra o Barcelona. Uma situação muito mais complicada. Não, os 2 confrontos Bahia muito mais difíceis e a reversão tem elenco muito superior aos 2 times que ele vai enfrentar. E eu acho que mesmo com esse jogo fraco hoje, quando a gente pensa racionalmente, friamente, como quem prepara o futebol tem que pensar, o Bahia sai numa situação mais confortável nesse jogo do que saiu de La Paz contra o The Strongest, porque tinha um adversário mais difícil no jogo de volta. Meteu 3-0. Lógico que cada jogo é um jogo. Você pode jogar um jogo bem, o outro não. Mas apesar desse jogo muito ruim, a tendência é que o Bahia ganhe com bastante facilidade o jogo de volta. E talvez tenha até um pouco mais de dificuldade para reverter a situação contra a Jacuipense do que chegar à fase de grupo da Libertadores. Só que a atuação hoje, o Rogério botou muito na conta do gramado. Para quem tem que construir, eu concordo que atrapalha bastante, mas talvez o Calçade não dá para olhar só para o gramado. Talvez muito na conta do gramado, ali da coletiva para fora, para a imprensa, etc. Lá dentro a conversa deve ser outra. E ele fez uma coisa que acho importante para a construção do Rogério, que taticamente é um dos melhores técnicos do país, é um cara que trabalha muito, trabalhava que nem um louco quando era goleiro e
trabalha talvez ainda mais como treinador, porque é um obcecado por trabalho. Ele protegeu os jogadores. É isso. Não faltou empenho, não faltou vontade, não faltou raça, né? Ele faz essa defesa dos jogadores, porque é o que ele pode usar no vestiário. Porque quem viu o time do Bahia jogar, a não ser que o gramado tenha impactado no nível assim enorme, não atrapalhado, mas impactado no nível enorme, assim, muito, faltou um pouco de concentração para o Bahia fazer o seu jogo. Perfeito. E eu acho ainda, posso estar errado, que o gelo do estádio vazio dificultou os jogadores a serem mais competitivos. A darem aquilo que eles estão acostumados, porque eles não estão acostumados a jogar no estádio tão vazio assim. Muito bem. Ainda mais no mata-mata.